Oi, pessoal. Nós estamos resolvendo as questões da OBM 2025. Nesse vídeo eu trago aqui a questão 3 do nível 1, que diz assim, ó. Ana e Beto decidem disputar um jogo. Inicialmente são escritos numa lousa os 25 números inteiros de 1 até 25, e nenhum deles está circulado. Eles jogam alternadamente com a Ana, jogando primeiro. Na sua vez, o jogador escolhe um número não circulado e o circula. Uma configuração final é aquela em que há 3 números circulados, tal que a soma dos 3 é divisível por 3. O primeiro jogador que, após sua jogada, deixar uma configuração final, perde o jogo. Letra A. Suponha que os números circulados são 1, 2 e 4. Agora é a vez de Beto jogar. Como Beto deve jogar para vencer o jogo? Justifique. Letra B. Considerando o jogo no estado inicial em que nenhum número está circulado e Ana fará a primeira jogada, qual dos dois jogadores possui estratégia vencedora? Ou seja, consegue vencer não importando quais sejam as jogadas de seu oponente. Lembre-se de explicar como o jogador que possui estratégia vencedora deve fazer suas jogadas para garantir a vitória. Questãozinha bonitinha, interessante, que tem a ver com restos. E a condição fundamental aqui é que não podem, o jogo acaba, né? Quando há 3 números circulados, tal que a soma dos 3 é divisível por 3. O fato fundamental é, não importa muito os números, o que importa na divisibilidade por 3 é o resto da divisão. Então, nós vamos trabalhar somente com os restos. O que importa, né? Quando é que a pergunta-chave é, quando é que a soma de 3 números é divisível por 3? Você já parou para pensar nisso? Por exemplo, se os 3 forem divisíveis por 3. Claro que a soma vai ser divisível por 3. Mas também a gente pode pensar, se os 3 deixarem resto 1 por 3, 3 restos 1, 3 restos iguais, somados, vai dar um múltiplo de 3. Certo? Isso pode ser 1 ou 2. 3 restos 2, ou seja, que eu estou afirmando que se eu tiver 3 restos iguais, a soma destes vai ser divisível por 3. Agora, tem outro caso. Se eu tiver 3 restos diferentes também, se eu tiver um resto 1, um resto 0, um resto 1, um resto 2, a soma dos 3 vai ser divisível por 3. Então, vamos começar a escrever aqui o que a gente... Vamos analisar os restos, então, de 1 a 25, eu tenho quantos restos de cada tipo. Acho que nem vai ser útil ao final, mas é interessante a gente saber. Quantos números deixam o resto 1? Quantos deixam o resto 0? Quantos deixam o resto 2? Então, resto 0 são os múltiplos de 3. De 1 a 25, 25 por 3 dá 8, né? Resto 1. Aí, resto 1, eu tenho 8 e mais o 25, que é o último ali que ele entra na... Então, são 9. E resto 2, eu tenho 8. Totalizando aí 16 mais 9, 8 mais 9 mais 8, 25 números. Agora, se eu quero saber quando é que o jogo acaba, aquilo que eu afirmar. Se eu tiver 3 restos iguais, por exemplo, eu vou pegar 14 mais 8 mais restos 2, né? Por 3, mais 23. Isso aqui seria o quê? Ó? 3 vezes 4 mais 2, mais 3 vezes 2 mais 2, mais 3 vezes 7 mais 2. Os restos são iguais a 2. Isso eu consigo agrupar a parte dos múltiplos de 3, fica assim, 3 vezes 4, mais 2, mais 7. E os restos são iguais, então vai ficar 3 vezes 2.
Então, isso vai ficar 3 vezes 4 mais 7, mais 2, perdão, mais 7, mais 2. Então, se os três restos forem iguais, a soma vai dar um múltiplo de 3. Então, não importa se o resto é 0, 1 ou 2. Se eu somar, porque eu vou somar aqui, ó. Na hora que eu peguei os três restos iguais, eu posso agrupar aqui, ó. Então, por isso ficou esse 3 vezes 2. Se fosse 1, 3 vezes 1. Se fosse 0 aí, mais tranquilo ainda, né? Que era 0. Então, se eu tiver três restos iguais, o jogo acaba. E também se eu tiver três restos diferentes. Por exemplo, se eu pegar três números que deixam restos diferentes. 13 deixa resto 1. Vamos pegar 18 deixa resto 0. Eu vou pegar 23 de novo, que deixa resto 2. Então, isso vai ser 3 vezes 4 mais 1, mais 3 vezes 6, mais 3 vezes 7, mais 2. Então, você consegue agrupar os múltiplos de 3 aqui, 3 vezes 4 mais 6. Os restos, eu vou agrupar os restos agora. O que tem aqui de resto? 1, o resto 0 do ser nem escreve, mais 2. Então, esse 1 mais 2 vai dar exatamente 3. Ou seja, isso vai ser o múltiplo de 3, que vai ser 3 vezes 4 mais 6 mais 1. Ok? Então, quando é que o jogo acaba? Se eu tiver três restos iguais ou três restos diferentes. Tiver as três classes. Os três restos, 0, 1 e 2. E aí, o que pede a letra A? Quais são os números que estão inicialmente na letra A? 1, 2 e 4. E agora é a vez de Beto jogar. Como ele deve jogar para vencer o jogo? Você está 1, 2 e 4. Vamos pensar um pouquinho. O que saiu até agora? 1, 2 e 4. Quais são os restos por 3? 1, 2 e 1. Ok? Ou seja, eu já tenho dois restos. Vamos botar aqui, resto 0. E eu não tenho nenhum ainda. Resto 1, eu já tenho dois números. Resto 2, eu tenho um número. Como o Beto deve jogar para ganhar? Veja, ele não quer que a soma seja múltiplo de 3. Quem coloca os 3 com soma múltiplo de 3, perde. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu já tenho dois restos, né? Tem o resto 2 e o resto 1. Se ele colocar resto 0, ele perde. Concorda? Porque eu teria um aqui, eu pegaria um de cada. Aí daria resto 0. Se ele colocar o resto 1, eu vou ter 3 com o resto 1. Também ele perde. Agora, se ele colocar resto 2, ou seja, ele vai colocar o número que deixa resto 2. Por exemplo, ele vai colocar aqui, depois do 4, o número 8. Certo? Aí eu vou ter 1 mais 1 aqui, ter 2 com o resto 2, 2 com o resto 1 e 0 com o resto 0. O que acontece com a Ana agora? Ora, se ela colocar resto 1, eu vou ter 3 com o resto 1 e a soma vai ser múltiplo de 3. Se ela colocar resto 2, eu vou ter 3 com o resto 2 e a soma vai ser múltiplo de 3. Se ela colocar resto 0, se ela colocar um múltiplo de 3, aí, por exemplo, se ela colocar 12, aí eu pegaria, aí ficaria mais um aqui, né? Aí pegaria um múltiplo de 3, um que deixa resto 1 e deixa resto 2. Por exemplo, podia ser 1 mais 8, um deixa resto 1 e o outro 2, e um múltiplo de 3, 12. Então, veja, o Beto pode ganhar. Qual é a escolha do Beto? Beto deve escolher um número
Aí não importa qual, Beto deve escolher, pode ser qualquer um número, claro, não pode ser igual a 2 que já foi escolhido. Pode circular, né? Que deixa resto 2 por 3. Por exemplo, o número 8, como eu coloquei ali no exemplo. Ok? Gente, eu estou explicando as ideias das soluções, mas isso aqui é só a apresentação aqui é só um rascunho, né? O ideal é você escrever a solução. É importante você trabalhar a escrita das resoluções. Ok? Mas qualquer escolha de Beto que deixe resto 2 por 3, ele vai ganhar, porque na outra jogada a Ana não tem saída. Qualquer forma que ela fizer, vai dar um múltiplo de 3. Vão aparecer 3, cuja soma é um múltiplo de 3. Vamos agora para a letra B. Vamos voltar ao enunciado lá para conferir como é que é o enunciado da letra B. Então vejamos, ó. O jogo vai começar zerado, assim, digamos, né? E aí? Qual dos dois jogadores? Ana vai começar e ele pergunta quem tem estratégia vencedora, quem pode ganhar sempre nesse jogo? Pausa o vídeo um pouquinho e pensa, com o que você viu até agora, será que você consegue resolver? Vamos lá, gente. A letra B agora. O segredo é, o jogador não pode escolher um terceiro resto igual e também não pode ter os 3 restos diferentes. Então, eu afirmo o seguinte, o Beto consegue ter uma estratégia vencedora da seguinte maneira. Então, os restos da divisão por 3 são 0, 1 e 2. Lembrando que inicialmente você tem 8, dentre os 25 números, 8 deixam o resto 0, são 8 múltiplo de 3, 9 que deixam o resto 1 e 8 que deixam o resto 2. Isso não vai ser problema, a quantidade aqui vai ser com sobra. Veja, então, o que acontece? Nas escolhas, aqui é o total, né? Nas escolhas, se eu tiver 0, 1 e 2, resto 0, vou botar assim. Resto 1 e resto 2. Se os 3 restos aparecerem, o jogo acaba, se tiver os 3 restos diferentes. Se tiver 3 do mesmo resto, também acaba. Então, o que a gente pode pensar? O que ele pode fazer? Digamos, a Ana vai escolher um desses restos. Certo? E digamos que ela escolhe, eu vou botar assim, Ana escolhe X. X é o resto. Certo? Escolhe o número cujo resto é X. Esse X aqui é 0, 1 e 2. O que o Beto vai fazer? Vai escolher Y. Esse Y diferente de X, eu vou escolher um segundo resto. Aí, veja, tem duas possibilidades para a Ana agora. Então, aqui é jogada 1, jogada 2. Aí, jogada 3, né? A Ana, ela vai escolher o resto Z. Se Z for diferente de X, estou olhando só para o resto, tá? E Z for diferente de Y, eu vou ter os 3 restos, né? Vou ter restos X, Y, Z diferentes. Então, significa que Beto ganha. Certo? Mas a Ana inteligente, ela não vai escolher um resto diferente. Ela vai ter que escolher o resto igual. Tem duas possibilidades, mas é a mesma coisa. Se Z for igual a X,
Aí, o que o Beto faz? Eu já tenho duas vezes o mesmo resto x e só tenho um y. O que ele vai fazer? Aí, Beto joga, quer dizer, ou z igual a x ou z igual a y. O que o Beto vai fazer? Beto vai fazer uma jogada para ficar com 2x e 2y. Então, se z for igual a x, Beto vai escolher, agora vai ter 2x e 1y, ele escolhe y. Se z for igual a y, ele escolhe x. Ora, gente, percebe que ele está fazendo? Ele está pegando sempre... Ele pegou y, agora ele vai sempre escolher o contrário. Dito isso, como é que vai estar a configuração de restos? Ou vai estar, por exemplo, pode ser, digamos que o x seja 0 e o y seja 2. A Ana escolheu, vai estar 1 aqui. Aí depois o Beto escolheu o resto 2, escolheu 1 aqui. Aí a Ana escolheu 1 aqui. Aí o Beto foi escolher outro aqui. A configuração vai estar assim ao final dessas duas jogadas de Ana e duas de Beto. A próxima jogada de Ana é idêntica à letra A. Ela perde. Porque se ela escolher um resto diferente, se ela escolher, por exemplo, o resto 1 aqui, eu vou ter os 3 restos diferentes. E o jogo acaba. Se ela escolher o x ou o y, eu vou ter 3 restos iguais e o jogo acaba também. Então, resumindo, qual é a estratégia de Beto? Ele vai escolher na sua jogada uma jogada diferente da de Ana. A segunda jogada, diferente da primeira jogada de Ana. A segunda jogada de Ana, se ela escolher um terceiro resto diferente dos dois iniciais, ela perde já de cara. Caso contrário, se ela escolher o resto x ou y, o Beto vai escolher o segundo resto. Se ela escolher x, o Beto escolhe y. Se ela escolher y, o Beto escolhe x. Na terceira jogada de Ana, com certeza ela perde, porque ou eu vou ter 3 restos iguais, ou eu vou ter 3 restos diferentes. E como nós vimos na preparação do item A, a soma desses 3 vai ser múltiplo de 3. Ok? Então, o jogo consistia basicamente em olhar para isso. Eu não posso ter 3 restos iguais e nem posso ter 3 restos diferentes. Beto pode ganhar sempre fazendo essa estratégia de não forçar, ou forçar a Ana a ter 3 restos iguais ou 3 restos diferentes. Tranquilo? Questão bonitinha, é um resultado interessante. Aparecem outros problemas, né? Se eu tiver... Na verdade, está ligado a outro problema famoso. Dados, olha que interessante aqui. Esse problema foi uma reformulação em formato de jogo, o seguinte resultado. Dados 5 inteiros quaisquer, eu consigo escolher 3 cuja soma é divisível por 3. E existe um problema bem mais geral, que é assim. Então, o que eu estou dizendo? Esse problema foi reformulado do seguinte problema. Dados 5 inteiros quaisquer, eu consigo escolher 3 cuja soma é divisível por 3. E 5 é o menor número com essa propriedade. Um problema bem mais geral interessante de matemática é dados n inteiros quaisquer, aliás, dados 2n menos 1 inteiros quaisquer, existem n cuja soma é divisível por n. No caso geral, é um pouco mais avançado provar isso. E esse é o menor número com essa propriedade. Então, é uma questão simples, não precisava de conhecimento nenhum extra, mais interessante, e foi uma bela questão aí da OBM nível 1. Essa foi a questão número 3. Ok? Forte abraço e até o próximo.